Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para falar de um anime que vai contar a história de Nico Akatsuki, que é uma jovem bruxa adolescente, né? Ela é uma bruxa adolescente, né? Tipo Harry Potter nas fases finais que ele era um adolescente, essas coisas. Depois ele se torna um adulto durante a batalha. Eu acho que durante a batalha de Hogwarts ele ainda era um adolescente, né? Ela se torna uma bruxa, ela é uma bruxa adolescente que partiu em treinamento e quando completou esse treinamento mágico, ela acaba se mudando para casa de seu amigo de infância, né? Um amigo de infância dela chamado Morihito Togi, que é um ogro de aparência humana, devido à história dos ancestrais deles, né? Dos ancestrais de suas famílias. Morihito deve se tornar um familiar de Nico e acompanhá-la. Estou falando de Weight Watch, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Keigo acorda, né? Porque ele tinha se mudado lá para casa do Morihito, né? Justamente porque o próprio Morihito é amigo dele, né? O Keigo acaba se mudando para lá e como ele não tem um certo convencional para conversar ou falar alguma coisa, ele tenta dar bom dia. Ele acaba vendo o Morihito ali fazendo café para todo mundo, né? E tenta dar bom dia para ele. Só que a questão, ele acaba fazendo referência a um filme ou uma série que ele assiste ou um livro que ele lê, basicamente para dar bom dia para todo mundo, pro Morihito, pra Nico e pro próprio Kanji. Só que aí, enquanto eles estavam ali conversando, né? Porque eles estavam curiosos para saber como que o Nico acaba se transformando, como que o Keigo acaba se transformando no Wolf, né? Porque ele é um lobisomem, né? E eles queriam saber como que o próprio Nico, como que o Keigo, né, fazia isso, né? E ele explica que qualquer coisa, não importa independente do dia ou da noite, qualquer coisa que tenha o formato de uma lua crescente, né? Que tem o formato de uma lua crescente, faz ele se transformar. Basicamente isso. Qualquer coisa, qualquer sinalzinho, qualquer desenho ou comida, alguma coisa assim que tenha o formato de uma lua crescente, pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, não importa. Qualquer coisa que apareça na frente dele, que tenha esse formato, ele vai se transformar no Wolf. Então, naquele momento, o Morihito, junto com o Nico e o Kanji, junto com a Nico e o Kanji, eles decidem tirar tudo que tem formato de lua crescente ali dentro da casa. Só que eles acabam olhando para um croissant. O croissant tinha o formato de uma lua crescente. O que fez o Keigo, porque o Keigo acabou olhando para o croissant e se transformou e saiu dali, né? Saiu dali e foi embora, né? Mas antes dele se transformar, ele tinha explicado como que funciona, caso ele se transforme, né? Quando ele vê uma lua crescente, o Wolf faz tudo que é possível, faz tudo que ninguém gosta, né? No caso, o próprio Keigo não gosta do que ele faz, né? Porque o, o, o Wolf é popular com as garotas, então ele é muito mulherengo, ele sempre vai atrás de algum rabo de saia, devora tudo que ele achar dentro da geladeira, ou seja, ele devora tudo, todo tipo de comida que ele encontrar, ele vai devorar, né? Ele vai esvaziar a geladeira, então, principalmente por isso, eles deixam o cara preparado, né? E ali, quando ele se transforma, né? Ele já vai atrás de um rabo de saia. Ele encontra uma garota, chama ela pra ir junto, encontra outra e vai formando meio que uma fileira de mulheres indo atrás dele, né? Uma fileira de mulheres correndo atrás dele. Nesse momento, todo mundo estava preocupado porque o Morito acaba vendo o motivo da transformação, né? Que é o croissant, né? O Kanji acaba tentando ir atrás do Wolf, né? Ir atrás do Keigo. Só que a questão é, o Keigo não dá ouvido pro Kanji. E apesar de ser um familiar da Nico, mas não ter o pacto feito formalizado, né? O pacto formalizado ali dentro do ambiente para ser o familiar da Nico, ele não iria obedecer ela. Mas quando o Morihito aparece, ele obedece o Morihito. O que acaba deixando todo mundo surpreso, né? Porque ele estava obedecendo o Morihito. Porque numa alcateia de lobos, o mais forte é sempre o líder. Ou seja, o Morihito era o mais forte. Então, o Keigo, literalmente, o Wolf, iria obedecer o cara. Por quê? Porque é o mais forte. Só que tem uma questão. A Nemo,
ela ainda queria aparecer lá pra casa, na casa da Nico. Só que ela ainda tinha muita vergonha do que estava acontecendo. Então, ela simplesmente apareceu como um gato, né? De novo, como um gato, né? De novo como um gato. Por quê? Porque ela já passou ali na casa como uma humana, já conversou com o Morihito, ela passou muito tempo ali conversando, discutindo sobre a bruxa lá, e mesmo assim ela ainda continua com vergonha de aparecer ali e conversar normalmente, então ela acaba se transformando como em gato novamente, entrando. Só que a questão é, acaba aparecendo um comercial ali que mostra o formato de uma lua crescente e o Keigo acaba se transformando. A Nemi, quando tinha visto o Keigo, ela ficou completamente tipo, o que ele tá fazendo aqui? Se ele se transformar, vai dar muito ruim, porque o Wolf conhece ela, sabe como que é ela na forma humana, sabe como que é ela no gato, na forma de gato, então ali todo o seu plano de se divertir, de ficar com o Morihito, iria por água abaixo, né? E ali dentro daquele momento eles se transformam, os outros vão tudo fazer suas coisas, compras, entre outras coisas, porque o Keigo tinha comido tudo que tinha na geladeira, então eles precisavam fazer compras, o Kanji ia fazer alguma outra coisa, e acaba deixando o Wolf junto com a Nemo, que acaba entrando num acordo, um acordo com ele, de que de mês em mês ela apareceria com algo em formato de lua crescente, para que o Wolf possa dominar o corpo do Keigo e treinar. Por quê? Porque ele quer ficar mais forte que o Morihito, né? E ali, depois a própria Nico acaba fazendo um feitiço, né? Porque ela acaba vendo que para ser popular ela precisaria saber cozinhar. Só que não necessariamente seria desse jeito. Só que a questão é, ela não sabe cozinhar. Essa é a questão. Ela não sabe cozinhar. Então, esse é o simples fato. Ela não saber cozinhar. Então, ela lança o feitiço para que todo mundo ache gostoso a comida dela. O próprio Morihito acaba pegando o prato que ainda não foi jogada a poção. Só que ali acabam fazendo se apaixonar pela comida. Depois é jogada a poção em cima da própria Nico, fazendo todo mundo que acaba vendo ela se apaixonar por ela. E o jeito mais fácil de se fazer esse feitiço seria dando um beijo nela. O Morihito acaba dando um beijo e fica uma noite sem dormir por conta disso, né? E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.